Durante o turbulento século XIII, uma época marcada por profundas transformações intelectuais, conflitos políticos e intensas buscas espirituais, nasceu um homem que mudaria para sempre a relação entre fé e razão dentro da Igreja. Seu nome era São Alberto Magno, e sua vida se tornaria um dos maiores testemunhos de que a ciência, a inteligência humana e a fé em Deus não são inimigas, mas caminhos que podem caminhar juntos em direção à verdade. Alberto nasceu por volta do ano de 1200, na cidade de Lauingen, na Baviera, região que hoje pertence à Alemanha. Filho de uma família nobre e respeitada, ele cresceu cercado de conforto, educação e oportunidades que poucos tinham naquela época. Desde muito jovem, demonstrava uma curiosidade incomum. Enquanto outros jovens da sua idade se dedicavam apenas às atividades da nobreza, Alberto demonstrava fascínio pelo funcionamento da natureza, pelas estrelas no céu, pelas plantas que cresciam nos campos e pelas leis invisíveis que pareciam governar o universo criado por Deus. Mas, curiosamente, apesar de sua inteligência natural, os primeiros anos de sua vida acadêmica não foram fáceis. Quando foi enviado para estudar em Pádua, um dos grandes centros intelectuais da Europa medieval, Alberto enfrentou dificuldades nos estudos. Alguns colegas até o consideravam lento ou pouco brilhante. O que ninguém imaginava era que aquele jovem silencioso, introspectivo e aparentemente comum estava sendo preparado por Deus para se tornar um dos maiores pensadores da história da Igreja. Em meio às dúvidas e inseguranças, Alberto viveu uma experiência espiritual profunda que transformaria completamente sua vida. Segundo antigas tradições dominicanas, ele teve uma visão da Virgem Maria, que lhe prometeu sabedoria se ele se dedicasse à vida religiosa. Aquela experiência marcou seu coração de forma definitiva. A partir daquele momento, Alberto tomou uma decisão radical: abandonar os privilégios da nobreza e entrar para a recém-criada Ordem dos Pregadores, conhecida como os Dominicanos, fundada por São Domingos. Essa escolha não foi fácil. Sua família se opôs fortemente. Para muitos, parecia absurdo que um jovem de família nobre abrisse mão de uma carreira política ou militar promissora para abraçar uma vida de pobreza, oração e estudo religioso. Mas Alberto estava convencido de que Deus o chamava para algo maior. Ele queria buscar a verdade, não apenas nas páginas dos livros, mas na própria criação de Deus. E assim começava a jornada extraordinária de um homem que seria conhecido séculos depois como doutor da Igreja, mestre da sabedoria e patrono dos cientistas. Depois de ingressar na Ordem Dominicana, a vida de Alberto começou a tomar um rumo que ninguém poderia prever. Ele mergulhou profundamente nos estudos, dedicando-se com intensidade à filosofia, à teologia e à observação da natureza. Em pouco tempo, aquilo que antes parecia dificuldade transformou-se em genialidade. Alberto possuía uma mente extraordinariamente aberta e disciplinada. Ele não se contentava apenas em repetir o que outros pensadores haviam dito. Ele investigava, observava, questionava e buscava compreender o mundo criado por Deus com uma curiosidade quase inesgotável. Naquela época, muitos pensadores cristãos desconfiavam da filosofia grega, especialmente das obras de Aristóteles, que estavam começando a ser redescobertas na Europa através de traduções vindas do mundo árabe. Havia medo de que essas ideias pagãs pudessem ameaçar a fé cristã. Mas Alberto teve uma visão diferente. Ele acreditava que toda verdade, de qualquer origem, tinha sua fonte última em Deus. Por isso, decidiu estudar profundamente Aristóteles, não para substituir a fé, mas para compreender melhor a criação divina.
Esse trabalho exigiu anos de dedicação intensa. Alberto estudou praticamente todas as áreas do conhecimento conhecidas na época: filosofia, teologia, lógica, astronomia, botânica, zoologia, mineralogia, física e até química primitiva. Ele observava plantas, classificava animais, descrevia minerais e analisava fenômenos naturais com uma precisão impressionante para sua época. Por causa dessa capacidade extraordinária de aprender e ensinar, seus contemporâneos começaram a chamá-lo de Magnus, que em latim significa grande. Assim, nasceu o nome pelo qual ele seria lembrado na história: Alberto Magno, Alberto o Grande. Mas sua grandeza não estava apenas em sua inteligência. O que mais impressionava aqueles que conviviam com ele era sua humildade profunda. Apesar de seu vasto conhecimento, Alberto permanecia um homem simples, dedicado à oração, à vida comunitária e à missão da Igreja. Ele acreditava que todo conhecimento deveria levar o ser humano a uma maior admiração pelo Criador. Para Alberto, estudar a natureza era, de certa forma, estudar a obra das mãos de Deus. Cada planta, cada estrela, cada criatura revelava algo da sabedoria divina. Essa visão revolucionária ajudou a abrir caminho para o desenvolvimento futuro da ciência dentro do mundo cristão. Foi durante seus anos como professor que São Alberto Magno realizou uma das contribuições mais importantes da história intelectual da Igreja. Ele foi enviado para ensinar em alguns dos maiores centros universitários da Europa medieval, incluindo Colônia e Paris, que naquela época era o coração do pensamento teológico cristão. Em Paris, Alberto rapidamente ganhou reputação como um mestre extraordinário. Seus alunos ficavam impressionados com sua capacidade de explicar ideias complexas de forma clara e profunda. Entre esses alunos estava um jovem silencioso e aparentemente pouco brilhante chamado Tomás de Aquino. Muitos colegas zombavam de Tomás, chamando-o de boi mudo por causa de sua personalidade reservada. Mas Alberto percebeu algo que os outros não viam. Ele enxergou naquele jovem uma mente brilhante em formação. Em certo momento, quando ouviu as críticas contra Tomás, Alberto respondeu com uma frase que se tornaria famosa na história da Igreja: "Vocês o chamam de boi mudo, mas eu lhes digo que o mugido deste boi será ouvido em todo o mundo." E ele estava absolutamente certo. Tomás de Aquino se tornaria um dos maiores teólogos da história cristã, e parte desse desenvolvimento se deveu à orientação de seu mestre, São Alberto Magno. A relação entre os dois era profundamente marcada por respeito intelectual e espiritual. Alberto não via a si mesmo como o centro do conhecimento. Pelo contrário, ele incentivava seus alunos a pensar, questionar e buscar a verdade com coragem. Esse espírito de investigação livre, sempre iluminado pela fé, tornou-se uma das maiores marcas de sua escola de pensamento. Ao longo de sua vida, Alberto escreveu dezenas de obras gigantescas, comentando praticamente todas as obras conhecidas de Aristóteles e desenvolvendo reflexões profundas sobre teologia e ciência. Seus escritos ocupam milhares de páginas e cobrem quase todos os campos do saber medieval. Ele acreditava que a inteligência humana era um dom de Deus e que utilizá-la plenamente era uma forma de glorificar o Criador. Apesar de sua fama como professor e pensador, a vida de São Alberto Magno não foi apenas dedicada ao estudo. Em determinado momento, a Igreja o chamou para assumir uma responsabilidade ainda maior. Ele foi nomeado bispo de Ratisbona, na Alemanha. Para um homem que amava a vida simples do estudo e da contemplação, essa missão representava um grande sacrifício. O cargo episcopal envolvia tarefas administrativas,
disputas políticas e desafios pastorais complexos. No entanto, Alberto aceitou a missão por obediência à Igreja. Durante seu tempo como bispo, ele demonstrou o mesmo espírito de humildade que havia marcado toda a sua vida. Recusava luxos, caminhava pelas ruas com simplicidade e dedicava-se a ajudar os pobres e orientar os fiéis. Mas, depois de algum tempo, pediu permissão para deixar o cargo e retornar à vida dominicana, onde poderia continuar ensinando e escrevendo. O pedido foi aceito e Alberto voltou para a colônia, onde passou seus últimos anos dedicando-se àquilo que sempre amou: estudar, ensinar e contemplar as maravilhas da criação divina. Mesmo já idoso, continuava escrevendo e orientando estudantes. Porém, nos últimos anos de sua vida, algo misterioso aconteceu. Segundo relatos históricos, sua memória começou a falhar gradualmente. Muitos viram nisso um sinal de profunda humildade divina. Aquele homem que havia acumulado tanto conhecimento humano terminava sua vida entregando tudo novamente nas mãos de Deus. Em 15 de novembro de 1280, São Alberto Magno partiu deste mundo, mas sua influência não terminou ali. Séculos depois, em 1931, o Papa Pio XI o proclamou oficialmente doutor da Igreja, reconhecendo a importância monumental de sua contribuição para o pensamento cristão. Hoje, ele é considerado o padroeiro dos cientistas, filósofos e estudantes das ciências naturais. Sua vida permanece como um poderoso testemunho de que a fé verdadeira não teme o conhecimento. Pelo contrário, ela o abraça. São Alberto Magno mostrou ao mundo que estudar o universo é, em última análise, contemplar a grandeza do próprio Deus. E talvez essa seja a maior lição que ele deixou para a humanidade. Quanto mais profundamente compreendemos a criação, mais somos conduzidos à admiração pelo Criador. Gostou do vídeo? Curte e compartilha, deixa seu comentário, para que possamos alcançar mais pessoas com este testemunho de vida. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe, te guie e te guarde.